Mais uma vez, toda a amada igreja na paz de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Já louvamos ao nosso Deus. Então chegou o momento de agora falarmos com Deus e Ele falar conosco. Como que nós falamos com Deus? Por meio da oração, e Ele fala conosco por meio da palavra. Mas antes, convido os irmãos, vamos meditar aqui na palavra do Senhor. Abre as nossas Bíblias lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Atos dos Apóstolos. Glórias a Deus. Depois do Evangelho de João, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Glórias a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1. Diz assim: por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Versículo 4. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando a 4 escoltas de soldados, 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém, igreja? Por meio dessa oração, vamos orar, igreja. Vamos pedir a Deus o discernimento que Ele venha falar às nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus, oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos por esse momento. Te agradecemos, Pai, por essa noite. Te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de aqui estarmos reunidos na Tua casa, na Tua presença. Pai, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba, Pai, os hinos, os cânticos que foram entoados. E aqui está, Pai amado, o momento da leitura da Tua palavra, onde acabamos de ler, meu Pai, a Tua santa e poderosa palavra. Pedimos a Ti, Pai, o Teu favor. Fala, meu Pai, no íntimo dos nossos corações. Usa, Pai, a vida do Teu servo que aqui fala. Usa, meu Pai, como instrumento de justiça, Pai, para propagar a Tua verdade, o Teu Evangelho. Que não seja o meu eu, que não seja a minha carne, mas que seja, Pai, o Teu Espírito Santo, para falar, meu Pai, sobre cada um dos Teus servos que aqui estão prontificados, a ouvir, Pai, a palavra do Senhor, e assim te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo de Deus. Os irmãos podem tomar os seus assentos, aqueles que estão de pé, e as palmas, mais uma vez, é para o nosso Deus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Irmãos, hoje o título da palavra é o poder da oração. O que é oração, irmãos? Uma oração é um diálogo a Deus. A oração do cristão é uma conversa, é um particular. Você sabe quando você vai ter um particular com uma pessoa, com alguém, um parente, uma esposa, um marido, um filho? Aquele particular que você vai ter com uma pessoa, aquela conversa que você vai conversar com ele ainda não sabe. Mas o nosso particular, nossa conversa que nós falamos com Deus é diferente. Aquilo que nós vamos falar com Deus, Ele já sabe. Aquilo que você vai depositar em oração, ó Deus, essa é a minha causa, essa é a minha luta, Deus, Ele já sabe. Deus, Ele já contempla. Ah, irmão, mas o porquê então que Deus já sabe? O porquê do orar? Não o porquê do orar, porque nós, orando a Deus, nós estamos confessando para Ele que nós não depositamos a nossa fé na força do nosso braço, que a nossa fé não está no homem, não está na mulher, não está no governo, mas a nossa fé está no Deus Criador dos céus e da terra. Amém, igreja? Aqui nós temos um relato de apóstolos. Aqui fala que um desses apóstolos aqui, irmãos, perdeu a sua cabeça. Aqui fala que o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para o maltratar. Aí no versículo 2 fala que mandou matar a espada a Tiago, irmão de João. Olha só, irmão, pelo amor do Evangelho,
por causa da palavra de Deus, esse servo de Deus, esse apóstolo chamado Tiago, perdeu a sua cabeça, foi morto, foi decapitado. E a Bíblia continua falando que isso foi algo tão bom, tão aprazível aos olhos do rei Herodes, que ele ainda prendeu a Pedro, no intuito de quê? De fazer a mesma coisa com Pedro depois. Por que ele não fez no mesmo instante? Porque a Bíblia está falando que ali era o dia de uma festa chamada o Dia dos Pães Asmos. Não poderia. Mas ali foi algo tão bom aos olhos do rei que ele mandou prender a Pedro. Não foi numa prisão qualquer. A Bíblia está mencionando aqui que depois de prender Pedro, lançou Pedro numa prisão, entregando a 4 escoltas de 4 soldados. Ou seja, 4 escoltas, e cada escolta tinha 4 soldados para prender Pedro. E além disso, a Bíblia fala que Pedro estava ainda durante 2 soldados ainda amarrados com algemas, aprisionado, sendo ali como se fosse um Big Brother, né? Mas a câmera que tinha ali era humana, filmando Pedro, os passos dele, e ainda ao redor de Pedro, os soldados ali, ele preso com 2 cadeias. E a Bíblia continua falando, e assim Pedro guardando na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor. Irmãos, muitas vezes aqui nós sabemos que toda terça-feira aqui nós fazemos um culto voltado à oração. Mas pela brevidade do tempo, muitas vezes ali nós trazemos um versículo, ali explanamos ali algo ali rápido para logo mais nós orarmos. Mas hoje, pela misericórdia de Deus, dá para nós falar um pouco mais do que é oração, igreja. Oração não é somente, olha, eu vou tirar um tempo para dizer, não, a oração, irmão, nós cremos naquilo que nós estamos pedindo a Deus. Porque orar, só por orar, vou orar a Deus, mas você tem fé naquilo que você está pedindo a Deus para receber? Temos fé para realmente crer que não no nosso tempo, igreja, mas no tempo de Deus, aquilo que nós estamos pedindo, Deus ele vai entrar com providência? Deus ele vai entrar com algo sobre as nossas vidas, dependendo da nossa fé, da nossa perseverança, da nossa dedicação. Eu lembro aqui de um caso, aqui para uma ministração do pastor Cleber, que ele falou que uma mãe, não sei se ele orou, foi pouco tempo não, né? Mas foi anos e anos e anos orando pela conversão de um filho. Ou seja, gente, e a nossa oração a Deus, muitas vezes é uma oração, muitas vezes assim, querendo pressionar Deus. Ó Deus, faça Deus. Deus, faça. Não é dessa maneira. A oração é do homem para Deus. A resposta é de Deus para o homem. Mas não é no nosso tempo. A Bíblia está falando aqui que Pedro aprisionado, mas havia uma oração incessante. O que é algo incessante? Sem parar, sem interrupção, sem ali pausar. Ou seja, nós aqui muitas vezes oramos, Deus coloca as tuas mãos, vai de encontro àquela causa. Chega aqui, chegou um pedido de oração aqui, o pastor até guardou aqui, levou para outra igreja para apresentar, está apresentando, orando. Ou seja, mas muitas vezes, irmãos, aquilo que nós oramos, aos nossos olhos humanos, não está vendo nada, não está acontecendo nada. Não estou vendo resposta nenhuma. Ou seja, mas na atmosfera espiritual, irmão, tem um grande sentido a oração. Porque através da oração, você ora aqui, através de um parente seu lá do outro estado, lá na Bahia, lá em Minas, lá no Japão. Ou seja, aquilo que você está pedindo a Deus aqui, Deus está guardando, Deus está protegendo lá, Deus está livrando de um acidente, Deus está protegendo ali de uma bala perdida, Deus está guardando ali de um acidente de trânsito. Ou seja, a oração nossa não é em vão. Mas nós temos que tomar posição naquilo que cremos, naquilo que confessamos, naquilo que oramos a Deus. Vamos dar sequência aqui na palavra, no versículo 6. Diz assim: na noite anterior, do dia que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis
porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Olha que situação. A Bíblia falou que a oração da igreja era uma oração incessante. A igreja estava orando, estava intercedendo pela vida de Pedro. E ali a Bíblia fala que um anjo chegou ao lado de Pedro, despertou Pedro. Pedro estava ali naquele maior sono. O anjo tocou ao lado de Pedro. Pedro despertou, meio atônito, né? O anjo falou: olha, coloque as sandálias, coloque a calça, coloque a capa e siga. Ou seja, como que um homem ali preso por 4 escoltas de soldado, 2 soldados ao lado, preso com algemas, sentinelas ao lado do portão, conseguiu passar ileso, foi embora, e nenhum, nem outro viu e nem percebeu. Igreja, porque quando Deus ele quer agir, nem o inimigo percebe a ação de Deus. Quando Deus ele age, o inimigo não pode barrar, o inimigo não pode causar dano algum sobre aquilo que Deus ele quer fazer na vida dos seus servos. Por quê, igreja? Porque maior é o poder, maior é o agir de Deus, maior é a graça de Deus sobre as nossas vidas, do que as artimanhas do diabo para nos trazer prejuízo. Ou seja, igreja, mas Pedro não era um servo de Deus? Era, não, igreja? E por que Pedro estava aprisionado? Por que Pedro foi parar numa prisão? Por que Tiago perdeu a cabeça? Por que Pedro ali estava aprisionado, as mãos, os pés trancafiados, soldados ao lado dele, sentinela lá vigiando Pedro? Mas não era servo de Deus? Porque na visão do homem comum, carnal, se você serve a Deus, você não passa luta. Se você serve a Deus, você não pode passar por momentos difíceis. Isso é na visão do homem carnal. Porque na visão do homem que tem entendimento e compreensão de Deus, ele vai passar pelas lutas, pelas batalhas, pela dificuldade, porque ele sabe no Deus ao qual ele serve. Ele sabe no Deus que guarda, que protege, que livra e que faz, não no momento dele, mas no momento que Deus quer agir. Ou seja, e aqui dando sequência na palavra, então Pedro, caindo, no versículo 11, então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e faziam o quê? As pessoas estavam fazendo o que ali? Congregadas e orando. Oravam. No versículo 13, quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem eu mesmo o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. E enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Olha que situação, irmãos. A Bíblia estava falando que a igreja estava o quê? Orando, intercedendo, pedindo em favor de Pedro. A oração ali não está falando que era só em favor de Pedro, mas a igreja orando. Mas eu creio que a igreja ali, o fato maior da igreja de orar, era através da prisão de Pedro.
E ali Deus enviou o seu anjo, livrou Pedro. Pedro foi até o lugar onde o povo estava reunidos, orando, intercedendo, clamando a Deus. E uma empregada, quando foi ali, abriu o portão, ela só reconheceu que era a voz de Pedro. A Bíblia fala que ela ficou tão empolgada que nem abriu o portão para Pedro então. Voltou lá para os outros que estavam orando. Olha, é Pedro que está aí. Qual foi a resposta dos homens, das mulheres, do povo de Deus que estava orando? Você está louca. Ou seja, mas não estavam orando a Deus? Não estavam pedindo a Deus? E cadê a certeza e a convicção que realmente era Pedro que estava ali fora, ali clamando, pedindo para entrar? Irmãos, nós temos que ter certeza e convicção naquilo que nós pedimos a Deus. Porque se nós orando e não ter certeza, não ter convicção que Deus pode agir e fazer na nossa vida, a nossa oração é vã. Porque a Bíblia está falando aqui que esses povos, quando viram que era Pedro, eles ficaram admirados. O porquê da admiração? Se eles estavam orando um Deus vivo. O porquê da admiração? Se eles estavam orando um Deus fiel, um Deus poderoso. Um Deus que pode fazer o que o homem não faz. Um Deus que quebra as cadeias, que quebra os milhões do inferno, para colocar um servo seu em liberdade. Ou seja, não era para aquele povo, não, é Pedro, temos certeza e convicção que é Pedro. Não, eles duvidaram, chamaram a menina ainda empregada de louca. Falaram, não, esse aí com certeza é o anjo dele, deve estar ouvindo vozes, está vendo miragem. Ou seja, irmãos, e Pedro, quando se apresentou diante deles, ficaram admirados. E quando isso, Pedro, parando no versículo 18, no versículo 17, e ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou: anuncie isto a Tiago e aos irmãos. E saindo foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achado, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Olha que causa. Pedro foi solto pelo anjo do Senhor. No outro dia, quando Herodes estava ali, pronto para apresentar a Pedro, para matar a Pedro, que foi procurar Pedro na prisão. Cadê Pedro? Cadê Pedrinho que não estava lá na prisão? A Bíblia fala aqui que o Herodes mandou ali chamar os soldados, o interrogaram os soldados. Cadê? Cadê o homem que estava na responsabilidade de vocês? Cadê? Quero conta. E a Bíblia fala que Herodes mandou o quê? Matar aqueles soldados. Ou seja, pagaram com a própria vida. Ou seja, foi a vida de um justo pela vida de outros pecadores. Ou seja, irmãos, em favor do seu servo, Deus, se for possível, ele faz descer a sepultura aquele que se levanta contra a sua vida, mas ele dá livramento ao servo seu. Se for da vontade de Deus, não é nós temos aquela oração: Deus, desce a mão no meu inimigo. Não é isso. Pelo contrário, a Bíblia fala que devemos orar por aqueles que nos fazem mal, orar pelos nossos inimigos. A Bíblia fala: dai lugar à ira. Ou seja, eu posso mirar, mas a Bíblia fala que eu não devo pôr o sol sobre a minha ira, porque o sol ele aquece, e a ira, no momento ali do calor, você vai ali se irar, vai pôr para fora, é onde vai vir coisas que não convêm. O irar, nós somos seres humanos, mas a Bíblia fala que a Deus pertence o quê? A vingança. É Ele que retribui, irmãos. Ou seja, irmãos, vale a pena nós servirmos a Deus, vale a pena nós buscarmos a Deus. Irmãos, creia no algo. Deus, Ele nunca prometeu para a igreja dele que seria fácil. Se irmãos acharem na palavra de Deus um versículo que fala: olha, vocês para me servirem, a minha igreja não vai ter luta, a minha igreja não vai ter provação, a minha igreja vai ser só bênção e vitória, prosperidade, riqueza e bênção, tudo bonitinho ao lado dele. Alguém me mostra, porque eu nunca vi na Bíblia.
Eu creio que nenhum de nós, nenhum vai achar. Ou seja, irmãos, para servir a Deus é com luta, para servir a Deus é com batalha, para servir a Deus é com passar, por preciso, passe na prisão como Pedro passou. Se for preciso, passe ao fio da espada como Tiago passou. Porém, Tiago foi passado ao fio da espada, perdeu a sua cabeça, perdeu a sua vida, pela permissão de Deus para o mundo, para dar sequência a uma vida eterna ao lado de Deus. Amém? E as palmas é para nós filhos. Então, Tiago, Deus permitiu. Tiago também não era servo de Deus? Era. Estava preso, estava aprisionado. Deus permitiu. Fala, não, Tiago, vou permitir a sua vida aí, Tiago. Para esse mundo findouro. Você vai morrer por amor à minha palavra. Pedro era para ter o mesmo fim, o mesmo destino, mas Deus não permitiu. Ainda não, Pedro, não é seu tempo. Eu permito você passar pela luta, Pedro. Eu permito você passar pela prisão, Pedro. Mas você ainda não vai passar pela morte, porque você ainda tem algo para fazer no caminho da nossa terra. Igreja, nós temos que tomar posição, irmãos. Irmãos, eu vejo hoje, eu creio que muitos de nós que temos pela misericórdia uma visão espiritual, pela misericórdia de Deus, nós vemos uma igreja apática, uma igreja morta, uma igreja que deveria estar avançando a cada dia, mas você vê a igreja do Senhor, é um passo para frente, 2, 3, 4 para trás. Peraí, mas que Deus nós servimos, irmãos? Mas que Deus é esse que nós servimos? Sabe que nós servimos um Deus que é tudo, queremos tudo de mão beijada, de mão, ó Deus, só esteja a mão Deus está dando. Ou seja, Deus Ele faz, Deus Ele abençoa, irmão, mas e a nossa força, a nossa espiritualidade, a nossa dedicação? A Bíblia fala de um homem chamado Gideão, que ali esse país dele estava vivendo uma ruína, uma seca de fome. E Deus se apresentou diante daquele homem e falou: homem valoroso, vai nessa tua força. Ou seja, a força não é do homem. Quando Deus falou, vai nessa tua força, vai nessa sua certeza, vai nessa sua convicção, que tu livrarás Israel das mãos dos midianitas. Vai nessa tua força, homem. Ou seja, irmãos, Deus Ele faz, Deus Ele age, mas e a perseverança do homem onde fica? A dedicação do homem de fazer, de dispor, não, Deus, eis-me aqui. A Bíblia fala que uma certa vez, o rei Isaías, lá em Isaías capítulo 6, fala que Isaías viu o céu aberto e a glória do Senhor. E ali, Isaías se apresentou e falou: olha, eu sou um homem que vivo no meio de um povo de lábios impuros, um povo que anda com seus lábios impuros, e eu também sou um homem de lábios impuros. E a Bíblia fala que um anjo do Senhor veio ali, tocou nos lábios de Isaías, purificou os lábios dele. Ou seja, e ali depois de Deus ter purificado aquilo que ele confessou, qual era o mal dele, que era os seus lábios, Deus purificou e Deus fez uma pergunta: quem há de ir por nós? Quem enviarei? Onde Isaías tomou uma posição e falou: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, irmãos, Deus nos chamou, Deus nos tirou do mundo, não foi para nós ficarmos somente, ai Deus, ó céus, ó terra, ó Deus, por que isso, por que daquilo, ó vida injusta. Ou seja, irmãos, será que era melhor a nossa vida? Olha o povo aí fora, será que uma vida dessa é melhor? No funk, na bebida, na prostituição, se drogando, gastando o que tem e o que não tem. Se tem dinheiro, vai tudo embora. Se não tem, passa o cartão ali, no mês que vem, quando chegar a fatura, está chorando. Ou seja, essa é uma vida melhor? Mas Deus não falou, se nós buscarmos a Deus, nós também não iríamos passar por luta. A diferença da luta que Ele passa e nós passamos é que nós, em vez de refugiar na droga, na bebida, na criminalidade, na prostituição, nós vamos refugiar aos pés do Senhor. Nós vamos chorar aos pés de Deus. Nós vamos, Senhor, eis-me aqui, Senhor, me ajuda, me socorre. Irmão, se não der para ir correndo, vai andando.
Se não der para ir andando, vai rastejando, mas vai. Se não der para correr, vai andando devagarzinho. Se está fraco, rasteja os pés do Senhor. Que Deus vai nos levantar, vai nos colocar de pé, irmãos. Porque Deus não tem compromisso, sabe com quem, irmãos? É com covardes. Deus não tem compromisso com covarde. Foi o que Deus falou para Gideão, quando falou para escolher ali o povo que ia na batalha, de 32 mil. Deus falou: olha, fala para os tímidos e covardes que volte. Voltaram 22 mil. Deus ainda falou: olha, é muito povo que está contigo, para que eu, entregando os midianitas nas suas mãos, o povo venha se gloriar e falar que foi as mãos dele que livrou. Deus deu uma estratégia para ele: faz o povo descer ao ribeiro. Chegando lá, o povo, Deus falou: olha, aqueles que beber água dessa maneira, você põe de um lado, aqueles que beber de outro jeito, você coloca a parte. E ali, do jeito que Deus queria, foram 300. 300 Deus mandou separar. São esses aí, que vai com você. E não pode falar, mas 300? Para enfrentar uma multidão? Você, igreja, com Deus, não importa se é 300, não importa se são 1000, porque a batalha não é do homem, a batalha é de Deus. Nós vamos ver isso aqui na palavra do Senhor, ainda tem um tempinho. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias lá no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 20, em nome de Jesus. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Quando os irmãos acham, vamos adiantando aqui que a leitura é meio extensa. Aqui fala de um homem, de um rei chamado Josafá. Quando os irmãos acham, eu vou adiantando que a leitura aqui é um pouco grande. Primeiro, 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 1 diz assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns avisar a Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do mar, morto, da Síria. Eis que eles já estão em Razão Tamar, que é em En-Gedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor Deus de nossos pais, és tu Deus nos céus? Não és tu Deus nos céus? E não é tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir, ó nosso Deus. Acaso não expulsaste os moradores dessa terra diante do teu povo de Israel? E não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela e não edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, a espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti a nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. E agora, eis que os filhos de Amon e os de Moabe, os de Monte Seir, cujas terras não permitiste Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não o destruíram. No versículo 11: eis que eles nos dão a recompensa, assim estão vindo para nos expulsar da tua propriedade que nos deste em herança. Versículo 12: ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas
os nossos olhos estão postos em ti. Amém, igreja? Vamos parar por aqui, vamos meditar um pouco dessa passagem. Aqui está falando de um rei chamado Josafá. E 3 reinos vieram ali para fazer guerra contra Josafá, contra o povo de Judá. E ali, quando chegou essa resposta, esse inquérito ao ouvido de Josafá, falando: olha, está vindo uma grande multidão contra nós que vem do outro lado do mar. A Bíblia fala aqui que Josafá, quando ouviu essa resposta, que uma grande multidão estava vindo contra ele para guerrear contra ele, contra o seu povo, a Bíblia fala que Josafá lhe teve medo. Teve medo. Não, quem é o ser humano que não tem medo? Todos nós temos medo. Eu estava falando à tarde lá em casa com a Adélia sobre essa palavra, sobre medo. Ela perguntou para mim se eu não tenho medo de nada, de nenhum animal. Eu não posso falar que eu tenho medo de algum animal, porque eu não convivi, mas na verdade eu tenho. Quem passar um pitbull na rua ali, quem é que vai enfrentar? Hã? Você está passando desse lado aqui, você vê um pitbull vivo, você vai correr, eu vou lá para o outro lado com o senhor. Não, mas Deus vai me livrar. Mas se eu posso passar do lado de lá, por que eu vou tentar Deus? Irmãos? Deus ele vai me livrar, Deus ele nos livra daquilo que nós somos inocentes. Não algo que eu não estou vendo ali, Deus ele pode me livrar. Mas se eu estou vendo o pitbull, estou vendo lá, estou indo, descendo aqui, estou vendo que está tendo um bang ali. Um tiroteio. Eu vou enfiar, não tenho peito de aço, vou lá na mão. Ou seja, é a mesma coisa que a Bíblia fala, está tentando a Deus. E a Bíblia fala o quê? Fugir da aparência do mal. Ou seja, se tem um mal ali, por que eu vou adiante? Eu tenho que tomar caminho diferente. Ou seja, a Bíblia fala que esse homem, quando ouviu falar, igreja, que aquela grande multidão está vindo contra ele teve medo, mas o medo dele não impossibilitou dele buscar a Deus em oração. O medo que Josafá teve não impediu dele reunir o seu povo, de fazer ali uma congregação, jejuar, orar, invocar a Deus. E esse homem começou ali a falar: Deus, o Senhor não é o Deus de todo mundo, de toda a terra, e em tuas mãos não está todo o poder. Olha, esse povo vem contra nós, esse povo vem para nos destruir. E aqui Josafá, ele fala no capítulo do versículo 12, ele fala aqui no versículo 12 que em nele não havia força alguma. Deus em mim não há força alguma. Se for para ele vir contra mim, eu não sei o que fazer. Mas olha a palavra que esse homem proferiu: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Igreja, no momento da tua fraqueza, no momento da tua angústia, não lute com os seus braços, não lute com as suas forças, entregue nas mãos de Deus, entregue nas mãos do Senhor, que Ele vai batalhar as nossas guerras. O que nós não podemos fazer é que o medo nos paralise. Porque o medo, sabia que o medo é uma arma para nós seres humanos, é um modo de defesa? O medo é um modo de defesa. Qual ser humano que não tem medo? Todo ser humano tem medo. Mas como esse homem ele teve medo, ele parou e refletiu: peraí, se aquele povo está vindo contra mim, uma multidão, o meu exército é menos, eu vou buscar a quem? A Deus. Eu vou me refugiar àquele que tem um exército maior do que o meu inimigo. Eu vou me refugiar aos pés daquele que tem mais poder do que o meu adversário que vem contra mim. Aquele que está vindo contra mim, ele vem guerrear com armas, com lança, com espada. Mas como Davi disse, quando Davi foi em encontro daquele gigante, Davi falou o quê? Você vem a mim com lanças, com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, irmãos, olha a batalha que Davi enfrentou, irmãos, do gigante. Imagina Davi olhando para o gigante todo armado. Ainda o escudeiro ainda na frente ainda. O escudeiro está na frente guardando as armas do gigante. E Davi franzininho, com 5 pedrinhas, uma funda, colocou uma pedrinha, com a primeira pedrinha
derrubou o gigante. Ou seja, porque a certeza e a convicção de Davi não estavam nas armaduras que o rei Saul deu para, olha, usa minhas ferramentas aqui. O rei Saul deu ali para Davi, deu as ferramentas, deu as armaduras. Davi colocou ali as armaduras ali, sentiu o corpo dele balançando dentro das armaduras. Não precisa disso não, larga isso para lá. Mas Davi sabia que não ia vencer o gigante com armaduras, que não ia vencer o gigante com espada, não ia vencer o gigante gritando, lamentando como gigante ali, começar a gritar com ele. Você pensa que eu sou um cão, que você vem comigo morrer, com essas coisas? Ou seja, igreja, o inimigo pode gritar, o inimigo pode levantar a voz, o inimigo pode tentar te amedrontar com palavras, com coisas que vêm muitas vezes te machucar, mas entrega nas mãos de Deus, entrega nas mãos do Senhor, entrega nas mãos do Senhor, que é Ele que vai batalhar, é Ele que vai adiante. Se vocês continuarem lendo essa leitura, irmão, depois continuem lendo em casa o que Deus fez na vida desse povo, igreja. A Bíblia fala aqui que esse povo foi vencedor. Ali os inimigos, sabe o que aconteceu com os inimigos? Três países que vieram contra o Judá. Depois vocês continuam lendo em casa, a Bíblia fala que Deus colocou emboscada nas mãos, no pé dos inimigos, e eles mataram, se destruíram entre eles mesmos. Eles mesmos se destruíram. Deus falou, olha, nessa batalha, pai Faraó, Deus falou para ele, olha, aqui se levantou, você vê aqui seguinte, aqui levantou um homem no meio da congregação, e aquele homem começou a falar, olha, nesta peleja vocês não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós. E ali essa batalha, o que mais chama mais atenção, que ali a batalha que o povo venceu, sabe como? O exército ficou lá atrás. Sabe quem foi na frente? Os levitas. Foram na frente clamando a Deus, foram na frente louvando a Deus, foram na frente elogiando a Deus. O povo venceu o inimigo. 3 inimigos, uma multidão, venceram sem levantar uma arma sequer, sem levantar uma espada sequer. Os inimigos se destruíram, se levantaram ali, começaram a guerrear um contra o outro, se mataram. E a Bíblia fala que no outro dia, o povo de Judá subiu, foi lá ver, viu aquela grande multidão caída, os inimigos mortos. Levaram 3 dias para saquear os bens do inimigo. E no 4º dia, quando acabaram de saquear o despojo do inimigo, a Bíblia fala que no 4º dia, o povo se reuniu e foram louvar a Deus. Foram louvar a Deus. Igreja, no meio da sua peleja, mesmo que tenha medo, mesmo que tenha angústia, mas louve a Deus, clame a Deus, busque a Deus. A Bíblia está falando que esse povo venceu na guerra, igreja, louvando a Deus, sem levantar uma espada sequer. Não precisou, somente através do louvor, Deus ali, através do louvor do povo, Deus fez com que o inimigo se destruísse entre eles mesmos. Amém, igreja? Rapidamente, irmãos, segunda carta de Reis, 2 Reis, capítulo, deixa eu achar aqui a passagem, capítulo 2 Reis, no capítulo 6. Vamos ver aqui o que Deus fez, o que é a oração, igreja. A oração da igreja tem um poder. A oração individual de cada um de nós tem um poder. A Bíblia fala que o povo ali orando, a igreja reunida, orando, Deus operou. Nós lemos agora que um rei, uma nação, um país se colocou em oração diante de Deus, e Deus batalhou a favor deles, venceu o inimigo sem eles levantar uma arma. Mas uma oração individual também diante de Deus tem todo o poder. Oração da igreja, oração do poder do rei da nação, mas o poder de uma pessoa individual também para Deus faz todo sentido. 2 Reis, no capítulo 6,
Vamos ver o que Deus fez aqui, igreja, através da vida desse homem chamado Eliseu. Vamos começar aqui no versículo 14. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo ao sair, e eis que tropas, cavalos, carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: Ah, Senhor meu, que faremos? Irmãos, olha a situação desse homem. Aqui esse profeta de Deus chamado Eliseu, um rei mandou ali buscar Eliseu. Falou: olha, mandou ali os seus mensageiros procurar onde estava Eliseu. E foi dada uma mensagem: olha, ele está numa cidade chamada Dotã. E ali o rei mandou um grande exército para prender Eliseu. E a Bíblia fala que aqui eles chegaram de noite, mas ao amanhecer, Eliseu estava num lugar com seu servo. E ao amanhecer, o servo de Eliseu olhou lá fora. Olhou o quê? Eliseu e seu mensageiro eles cercaram. Um grande exército estava cercado a cidade. E estava cercado com o quê? Com carros, com um exército, com todo um exército cercando a cidade, para prender Eliseu e para prender o seu moço. Mas a resposta de Eliseu para esse moço, no meio da angústia dele, onde ele falou: Ah, Senhor meu, que faremos? Olha a resposta de Eliseu aqui no versículo 16. Ele respondeu: Não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que estão com eles. Olha aí, mas dois homens dentro de uma casa, um grande exército cercando a cidade. Ele olha pela fresta da porta, um exército enorme. Ele olha para dentro de casa, só ele e o profeta. Aí o profeta fala: Não tenha medo, homem. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Acho que eu creio assim que na hora ele coçou a cabeça, o profeta está ficando doido. Como mais são os que estão conosco, sendo que está nós dois aqui? Eu olho lá fora um exército cercando a cidade, um grande exército. Olha só o que Eliseu fez. Eliseu, no versículo 17, depois que Eliseu falou para ele: olha, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. No versículo 17, Eliseu fez assim. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, de carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha o que Deus fez, irmão. Olha o que Deus fez. No momento da angústia, da tristeza, do medo, talvez você não vê, talvez nós não vemos, mas aí a oração, igreja, é para isso. Aquele que está firme, aquele que está convicto, olhe por aquele que está fraco. Aquele que não está vendo, olhe por aquele que está com a visão tampada. Aquele que está cambaleando, aquele que está firme nos seus passos, olhe por aquele que está cambaleando, que não está conseguindo andar. Porque a Bíblia está falando aqui que Eliseu orou: Deus, abra os olhos desse homem para que ele veja. E após a oração de Eliseu, a Bíblia fala que o homem olhou novamente lá fora e viu, e o Senhor abriu os olhos e viu que o monte ao redor deles estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, quando os inimigos vieram para combater contra Eliseu, no versículo 18 diz: Eliseu orou ao Senhor e disse: Peço-te, viras essa gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu disse: Não é esse o caminho, nem esta cidade, sigam-me. E eles se guiaram até ao homem que vocês estão procurando.
Aqui, irmãos, a Bíblia está falando que esse homem orou para Deus abrir os olhos do seu servo. Mas a Bíblia também fala, continua aqui falando que esse homem pediu para Deus cegar os olhos do inimigo. Irmãos, Deus ele é poderoso para abrir os olhos daqueles que estão cegos, e Deus é poderoso para cegar os olhos daqueles que maquinam contra o servo do Senhor. Está na Bíblia. E esses exércitos foram lá diante de Eliseu. Se vocês continuarem, vai bater palma, irmãos. Aplauda ao Senhor, né, para a Deus. Você continua lendo aqui, fala que Eliseu levou esse povo, guiou eles até a cidade de Samaria. Chegando lá, o rei de Samaria, quando viram aquele exército ali, que era inimigo, falou: não, daqui eu vou matar, daqui que eu vou passar a espada. Eliseu falou: esses aqui vocês não tocam não. Quer matar? Mate aqueles que você prender com a sua própria espada. Porém, esses homens aqui, você sabe o que você vai fazer? Coloca diante deles pão e água e manda eles embora para o seu Senhor. Olha só, irmão, a atitude do homem de Deus. Os inimigos vieram para combater, para guerrear, para matar. Deus ali feriu os olhos, que eles não viessem enxergar, ver que era Eliseu. E ali, quando se apresentou diante do inimigo, Eliseu podia falar: não, pode matar esses incircuncisos aí, que eles queriam minha morte mesmo, pode matar. Mas Eliseu falou: não, esses aí vocês não tocam. Alimenta e descansa. E somente um sobreviveu. Olha a mão de Deus. Mas muitos podem falar: mas morreu tanto e sobreviveu só um? Não sei. Mas desses muitos que morreram, pergunto: quantas chances Deus deu? Quantas oportunidades Deus deu? Quantos mensageiros Deus enviou? Falou: olha, se converte, sai do seu reino, sai do seu pai. E talvez quantos ali também morreu, padeceu a morte, mas que eram servos de Deus e foram para a glória. Não sabemos, não é, irmãos? Porque a Bíblia fala que morrer com Cristo é lucro, é ganho. A perda é quando você morre, quando eu morro, quando nós morremos sem Deus. Aí é a perda do homem. Mas quando Deus permite você morrer, como permitiu com Tiago, como nós lemos lá em Atos 12, Deus permitiu que decepasse a cabeça de Tiago. Morreu, perdeu a sua vida, foi decepado. A mesma coisa aconteceu com João Batista. Perdeu a sua cabeça, e ali a cabeça de João Batista não foi entregue ali para Herodias ainda numa bandeja. Ou seja, Deus permitiu a morte de João Batista, permitiu a morte de Tiago, como permitiu a morte de todos os seus servos. Permitiu por quê? Porque chegou o momento de eles morrerem. Como vai chegar o momento de cada um de nós, irmãos? Ou seja, mas enquanto estivermos nessa terra, irmãos, creia em algo: lutas não vão cessar, os levantes não vão cessar, as provações muito menos, as tribulações também não. Mas o nosso Deus, ele nunca falha. O nosso Deus, ele nunca falha. Pode passar a luta, pode passar a peleja, pode passar o vento que for, entregue nas mãos de Deus, irmãos. Ore, interceda, clame, busca o Senhor. Está difícil? Creia que amanhã Deus vai prover um momento melhor. Creia que amanhã Deus vai prover o escape. Mas se no momento da luta, já viu os inimigos na guerra, quando ele não quer padecer na mão do inimigo, ele faz o quê? Ele levanta a bandeirinha branca em sinal de paz. Eu me rendo, não me mate. Eu prefiro me entregar na sua mão do que você me matar. Ou seja, irmãos, mas diante de Deus, nós não vamos erguer a bandeira branca e não se entregar nas mãos do inimigo, não. Ergue a bandeira branca e se entregue a cada dia aos pés do Senhor. Se entregue aos pés de Cristo, se entregue aos pés do Salvador, porque Ele tem coisas boas e melhores a cada dia para as nossas vidas. Assim como esse homem pediu: Deus, Senhor, abra os olhos desse homem para que veja. Aquele homem não estava enxergando. Aquele homem que ele via era somente luta. O
O que ele via era somente o inimigo. O que ele via era somente o cerco ao redor dele. Mas quando Deus abriu os olhos, ele viu a providência de Deus. Ele viu o agir, ele viu a providência de Deus, irmãos. Não é o mesmo Deus que nós servimos? Ou Deus mudou? Deus mudou? Deus mudou conforme as estações, os anos, as décadas, os milênios. O que muda é o homem, a dedicação, a perseverança, o agir, o crer, o não crer, o ter fé ou deixar de ter fé. Porque Deus, a Bíblia fala que Deus ele é imutável, ele não muda. Deus ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e serás o mesmo eternamente. É o mesmo. É o mesmo Deus que fez o mar vermelho se abrir. É o mesmo Deus que livrou o seu servo da fornalha. É o mesmo Deus que livrou Daniel da cova dos leões. É o mesmo Deus que fez o povo passar ao terra seca o mar. É o mesmo Deus que permitiu seu filho ser pendurado no madeiro, levar uma coroa de espinho, cravos nos pés e nas mãos, mas por amor a mim, por amor a você e por amor a nós. Para que hoje nós possamos ter uma certeza e uma convicção que o Deus que nós servimos, ele não está morto. Quando foram procurar lá, no domingo, cedo, a Bíblia fala que as mulheres foram cedo, lá no túmulo de Jesus, olharam a pedra removida, estava lá somente o lençol. Chegou 2 anos e falou: olha, por que vocês procuram o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, ele está vivo pelo século dos séculos. E a resposta de Jesus, quando encontrou novamente seus discípulos, antes de subir novamente para a glória do Pai, ele fez uma promessa para os seus discípulos e para nós que cremos. Ele falou: eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele não abandona, ele não vira as costas, ele não despreza, ele não abandona aquele que é fiel. Então creia, confie, persevere, busque o Senhor em oração, porque Deus é fiel a cada dia para nos colocar no pé. Só daqui a palavra e as palmas nessa noite para o nosso Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor.